Olá, gotemianos. Hoje nós vamos ver a nossa formação bíblica, que é do segundo ano. Eu peço que vocês, quem tem a apostila do segundo ano, que vocês peguem para que a gente possa fazer o acompanhamento. Que aí eu vou lendo a lição 16, ela fala sobre o exílio. A gente vai explicando e, à medida do possível, a gente também vai fazendo o acompanhamento conforme as Sagradas Escrituras. Eu não vou citar todas as passagens que estão aqui das Sagradas Escrituras, senão nós vamos passar aqui mais de uma hora. Então vamos lá. Então lembrando aqui que a lição 16 ela vai tratar sobre o exílio. Vocês estão lembrados do exílio do povo de Deus? O que sempre acontecia? Eles sempre iam para algum tipo de exílio. Por exemplo, quando o povo lá de Abraão, né? Abraão teve seus filhos, e aí os seus filhos teve outros filhos, e até onde um dos filhos de Abraão, que no caso seria o Isaac, né, gerou Jacó e Esaú, e aí o Jacó, que foi mudado o nome para Israel, teve 12 filhos, e de um desses 12 filhos foi o José. Ele foi para lá no Egito e se tornou Zafnate-Paneá, e levou o povo dele, o povo de Deus, os hebreus, para morarem também no Egito. E aí depois surgiu um faraó que não gostava e não estava se agradando dos hebreus que estavam lá, porque estavam crescendo muito, procuraram matar, e daí é onde entra a história de Moisés, como nós já sabemos. E aí, ou seja, o povo de Deus passa a ficar no exílio dos egípcios. Só que agora aqui nós vamos ver outros tipos de exílios. Então vamos lá. Aqui nesta lição 16, nós vamos tratar sobre o livro de Crônicas, Esdras e Neemias. Então, se vocês pegarem a Bíblia, que eu espero e volto a repetir novamente, eu espero que estejam lendo a Bíblia em casa, senão vocês não irão serem bons gotemianos, conhecedores da Palavra de Deus. Principalmente, é obrigatório que bebam da Sagrada Escritura, que se alimentem da Sagrada Escritura, os gotemianos que sentem o desejo de dar formação, que sentem o desejo de ser pregadores, senão não vai ter estrutura suficiente para você poder transmitir a palavra de Deus para o próximo. Se você não beber da Sagrada Escritura, vai ser em vão sua pregação. Então vamos lá, eu peço a vocês que peguem aí o livro, vamos passear aí e folhear a Sagrada Escritura. Ó, vamos verificar aí, ó. Já vimos Gênesis, Êxodos, passa por Levítico, Números, já vimos Deuteronômio, Josué, a história de Josué, lembra do Josué que parou o sol, Juízes, foi o caso de Sansão, Ruth, Samuel, história de Samuel, lembra lá da mula, lá do rei Saul, os reis, certo? Davi e Salomão. E depois dos reis, da história de Davi e Salomão, nós vamos entrar no livro de Crônicas. Para vocês pegarem as Sagradas Escrituras, vocês podem verificar o livro de Crônicas, certo? Olha a altura do campeonato que nós já estamos das leituras bíblicas. Então eu espero que vocês já estejam lendo até aqui para que possa ter este acompanhamento. Então vamos lá voltar para a apostila. Chamamos exílio a época que vai desde o século 8, 722 a.C., em que os reinos de Israel e Judá ficaram tributários da Babilônia. Ou seja, vocês lembram lá do tempo de Salomão, em que o reinado de Salomão ia ser dividido pelos filhos? Uma tribo, que seria de Judá, iria ficar em Jerusalém, e as outras 10 foram separadas e foram para Samaria, seria a tribo, o povo de Israel, chamado propriamente dito. E os judeus, a tribo de Judá, iria ficar em Jerusalém, e ficando lá em Jerusalém seria o povo que iria dar descendência a Jesus Cristo. Então houve essa separação, vocês estão lembrados disso, né? Só para poder a gente acompanhar. Então, como essas tribos, não sei se vocês lembram do profeta que avisava ao Salomão que se ele não se convertesse, o povo dele não se convertesse, Deus não estaria mais com eles ajudando, e aí eles iriam ser presas fáceis nas mãos dos povos inimigos. Então foi isso que aconteceu, né? Porque a tribo de Israel e de Judá
que é isso que nós vamos ver, não procuraram ser fiel a Deus, continuaram abandonando a Deus, servindo aos outros deuses pagãos, como era o pai deles, Salomão, e daí eles foram exilados na Babilônia, né, e em outros povos. Então vamos ver aqui. Então os reinos de Israel e Judá, eles ficaram mais ou menos no ano de 722 a.C., eles ficaram exilados na Babilônia. E nessa época era o rei da Babilônia, era o rei Salmanasar V, até a época de Ciro da Pérsia, ou seja, até a época em que reinou o Ciro da Pérsia, no século VI, que autoriza os filhos de Israel a voltar para suas terras e construir o seu país e o templo de Javé. Então aqui seria a introdução, em que vai fazer um breve resumo de que os babilônios, que o profeta Jeremias, nós vamos ver aqui também os profetas, né? O profeta Jeremias e outros ficavam anunciando ao povo de Deus. A tribo de Judá e a tribo de Israel tinham seus profetas separados, nós vamos ver aqui. E cada uma anunciava sobre o castigo que iria vir de Deus se eles não se convertessem e voltassem novamente para Deus. E aí foi o que aconteceu. E daí os babilônios invadiram, né, a terra de Israel e de Judá e fizeram eles de escravos, como lá no Egito fizeram de escravo. A diferença lá do povo de Moisés no Egito para o povo de Israel, que se tornaram escravos na Babilônia, é o seguinte: o povo de Israel já estava morando no Egito por conta de Moisés, de José, que levou eles para lá. Vocês lembram, né? José, que foi o irmão de Benjamim, que foi preso. Os irmãos venderam ele para os egípcios, já estavam morando lá numa boa. Assumiu um outro faraó que não gostou deles e aí fez eles escravos. Então eles se tornaram exílios dessa forma. A diferença agora dos babilônios é que os babilônios invadiram os reinados de Israel e de Judá e os fizeram escravos. Até a época em que o rei da Pérsia assumiu o comando. E aí o que foi que o rei da Pérsia fez? Quando o rei da Pérsia era um império naquela época também já estava dominando, então a gente vê na história que sempre existe um império maior que começa a engolir o outro, né? Então a Babilônia estava engolindo outros impérios, depois surgiu a Pérsia, e a Pérsia engoliu a Babilônia. Então a Pérsia, como ela tomou de conta da Babilônia, o que foi que ela fez? Ela permitiu que o povo de Deus tivesse essa liberdade de ir e vir lá no templo de Jerusalém, lá o povo de Judá e de Israel pudessem transitar e exercer a sua fé normal. Então o rei da Pérsia não foi tão, vamos dizer assim, perverso como o da Babilônia. Então nós vamos ver aqui, destrinchar um pouquinho sobre isso. Como é que acontece? Então vamos lá. Era costume dos assírios e babilônios poupar a vida dos vencidos. Então o que eles faziam? Eles não matavam, né? Eles poupavam a vida para quê? Porém, eram tirados das suas terras, então tiravam da terra, e levados para a Mesopotâmia, que no caso seria a Babilônia. Lembrando que na Mesopotâmia é onde fica localizado o rio Tigre e Eufrates. Lembra que na historinha lá de Gênesis nós vimos que a Mesopotâmia, que o Jardim do Éden, ele ficava no meio, entre o rio Tigres e Eufrates. Então ali é o Jardim da Mesopotâmia, onde fica, certo? Então, só lembrando, localizando que a Babilônia seria exatamente ali. Então, onde eles trabalhavam e povoavam aquela terra. Então, ficava tomando de conta daquela terra, certo? O povo que era os vencidos, né? Os escravos dos mesopotâmios. O fim que pretendiam era duplo. Então, os assírios e babilônios, eles pegavam o povo de Deus e botavam para trabalhar, certo? Então, qual era a intenção? O enfraquecimento dos povos, pois levavam os magnatas e importantes do povo e ainda pretendiam aumentar a riqueza com o aumento dos produtos da terra. Ou seja, fazendo eles trabalharem, o povo escravo, os assírios e os babilônios eram espertos, fazia com que ele aumentasse a produção e iam enriquecendo cada vez mais, né? Durante a época do exílio, houve várias deportações, cujos relatos encontramos principalmente nos livros dos profetas, nós vamos ver mais adiante, né? Então vamos ver o que seriam essas deportações. A primeira a gente vai ver que foi no tempo de Oséias, mais ou menos 722 a.C., quando, vencido por Salmanasar V, rei da Síria, levou os prisioneiros para as margens do rio Jabô e para a cidade da Média. Ou seja, a deportação seria trazer esse povo de Deus, né, os assírios estavam trazendo esse povo de Deus para trabalhar e ser escravo na terra dele. Então, isso seria a deportação.
Então os assírios ele levou os prisioneiros para as margens deste rio, né? Calcula-se mais ou menos quantos foram deportados, em torno de uns 27.290 pessoas foram exiladas. Então desse povo de Deus que foram exilados. Deu-se outra deportação dos Eraimitas em 670 a.C. Porém a pior foi no ano 598, no primeiro ano de Joiaquim II, em que foram deportados para a Babilônia 10.000 homens, juntamente com suas famílias. Nabucodonosor era o rei e Jeremias o profeta. Então aqui ele vai só relatar a época dos reis, tanto do reinado de Israel e de Judá, em que o outro reinado inimigo, no caso da Babilônia, que era o Nabucodonosor, eles estavam explorando o povo, ou seja, eles venciam na guerra o povo inimigo, que seria o da Babilônia, e aí pegava e fazia com que o povo de Deus se tornasse escravo, ou seja, deportava eles. Só que existiu o profeta Jeremias. O profeta Jeremias ele foi mais ou menos da época do rei Nabucodonosor, que o Jeremias ele ficava o tempo todo anunciando para que o povo se convertesse, senão Deus iria se utilizar do rei Nabucodonosor, dos babilônios, para ser o instrumento da punição do castigo divino sobre esse povo, sobre o povo de Israel. Certo? Então vamos ver aqui o que foi a consequência deste exílio. A deportação era considerada a maior humilhação dada a um povo vencido. Por quê que era considerada a maior humilhação? Preferindo muitas vezes a morte. Tinham que deixar a pátria, ou seja, eles tinham que deixar, eles eram forçados, o povo de Deus, deixar lá Jerusalém, a terra deles de Jerusalém, terra de Israel, né? Eles tinham que deixar a família, bens, amigos e principalmente a religião, ou seja, eram obrigados a renunciar à religião. Aí a gente vai ver também nas histórias na história de Tobias, em que alguns lutavam, que eles não negavam a fé como hoje os cristãos, né? Quando foram perseguidos pelos romanos, eles morriam sem negar a fé. Então isso sempre foi desde tempos antigos. Então nessa época da deportação, nem todos saíram se entregando assim um jogo, eu vou servir ao rei de vocês, eu vou servir Nabucodonosor. Não foi bem assim. Temos o caso do profeta Daniel, que foi na época de Nabucodonosor também. Foi o que Daniel fez. Daniel, ele continuava cultuando Deus, mesmo morando na terra do rei Nabucodonosor. Só que o rei Nabucodonosor gostava muito de Daniel. E o que aconteceu? Existia os servos, os fiéis, vamos assim dizer, os babões do Nabucodonosor, que tentaram inventar uma lei que forçasse todos a adorar o Deus do Nabucodonosor. Se não adorar, deveria ser morto. Se fosse pego, cultuando outro Deus. E aí criaram esta lei para pegar Daniel e seus companheiros. E aí a gente vai ver algumas situações, no caso que é Daniel, por manter fidelidade ao Deus verdadeiro, ele é jogado na cova dos leões, mesmo contra a vontade do Nabucodonosor, que gostava muito de Daniel. E aí acontece um milagre lá, do anjo aparecer na cova dos leões e o Daniel não ser morto. E aí o rei Nabucodonosor mais uma vez vê que Deus poderoso, o Deus único, estava agindo através de Daniel. E aí outras coisas a gente vai entendendo melhor nas histórias de Daniel. Então só para a gente entender essa visão, né, desses povos de Deus estar sendo escravizados, certo? A viagem, espera só a moto passar. Pronto. A viagem dos deportados, então vamos imaginar aqui como seria essa viagem deles, do povo de Deus que eram deportados, né? Essa viagem que eles faziam não era uma viagem confortável, né? Então era uma viagem dura e humilhante. A gente pode verificar lá em Jeremias, conforme diz aqui na nossa apostila. Pois viajavam algemados, então eles não viajavam soltos, claro, óbvio, né? Eram escravos, então eles viajavam algemados e com duras correntes, ligados uns aos outros. Então eles eram presos uns aos outros, então não era só amarrado com corrente sozinho, então isso se tornava mais torturante. Agora imagina como era a situação deles, né? Para fazer suas necessidades fisiológicas, perdão. Então, se você procurar imaginar como o sofrimento era grande, a agonia, o vexame, né? Como é que eles passavam nessa situação. Então, era uma situação mesmo muito humilhante. O mais penoso foi a saudade de Jerusalém e do templo, conforme vai relatar lá em Salmo 137 ou 136, que vai relatar sobre
as saudades que eles têm de Jerusalém do templo. Ou seja, claro, eles estavam vivendo uma vida boa, na bonância, e de repente estão passando essa situação mesmo bem de miséria, de uma situação terrível de estar preso, de estar amarrado, de estar acorrentado, e ainda por cima viver esta viagem torturante, né, de se tornar escravos dos babilônios. Então a situação deles, eles tinham essa saudade muito grande de Jerusalém. Na mística cristã, vamos entender aqui o que seria a Babilônia é símbolo do pecado, enquanto que Jerusalém é da graça e da alegria do justo. Então, na nossa mística do cristão, a gente vai ver muito nos Novos Testamentos essa comparação, essa analogia com a Babilônia. Tanto é que no Apocalipse vai se falar da Babilônia, né, da punição da Babilônia, caiu a Babilônia, e que hoje os protestantes, eles tomam essa passagem do Apocalipse dizendo que é a Igreja Católica, a Babilônia. Você entendendo agora o porquê da Babilônia aqui no Antigo Testamento, quando nós chegarmos lá no Novo Testamento, você vai entender com clareza de que a Igreja Católica não é a Babilônia, como diz no Apocalipse, que não é a besta, né? Ele só comparava a Babilônia porque era o povo que perseguia a Deus. Então no Apocalipse o João vai falar sobre esta Babilônia exatamente por isso, porque é o símbolo do pecado, né? Então vamos lá. Grande número dos deportados eram semilivres e podiam exercer profissões remuneradas. Então era variado, né? Tinha uns mais ou menos livres, outros escravos, outros que ficavam mesmo sendo penalizados. Outros chegavam a conseguir altos cargos políticos, como a gente viu no caso de Daniel, né? O caso de Daniel, a gente vai ver, o Daniel ele consegue um cargo muito bom, importante, porque ele era também um interpretador de sonhos como José, e era bem visto pelo próprio, como eu falei para vocês, o Nabucodonosor. Depois de conquistada a confiança do rei, como por exemplo também o caso de Esté, que cita aqui na Bíblia, né? Na história de Esté, se vocês forem assistir o filme de Esté, tem um filme, que ela, apesar de estar presa lá, sendo deportada também, ela agradou com sua beleza e tudo ao rei, né? E aí o rei, vamos assim dizer, se casou com ela, fez com que ela se tornasse a rainha. E aí na história de Esté também vai se desenrolar todo um enredo de que também por inveja do povo lá do rei, eles vão fazer com que o rei crie uma lei que procure matar todos os que não pertencem à linhagem deles. E aí o rei não sabe direito que a Esté, ela pertence à linhagem dos hebreus. E aí a Esté chega e vai clamar ao rei pela vida dela, se o rei seria capaz de se o rei seria capaz de matar ela ou não. Se o rei tinha fidelidade a ela, se o rei confiava muito nela. E aí ela vai dizer, porque essa sua lei está dizendo que eu deveria morrer também, porque eu pertenço aos hebreus. E aí o rei ele vai tirar esta lei, né? Porque o rei tem todo este zelo e chamou por ele. Então temos aqui alguns exemplos que ele cita, né? O Esté, Mardoqueu, Daniel, Misael, Azarias, Ananias, enfim, né, que são os que agradaram ao rei, e aí eles se tornaram pessoas especiais, né, com cargos políticos. Então a gente pode ver aqui na Bíblia que fala, nós estudamos na Sagrada Escritura, que Deus foi organizando o povo, se estruturando, né. Primeiro era a estrutura religiosa, depois foi com juízes, né, das leis, e depois seria a política, que iniciou-se com o reinado. E aí a gente vê depois aqui, no período do exílio, da deportação deles, que cada um deles exerceu um cargo político. Por exemplo, a Esther exerceu o cargo de rainha, o Daniel, não lembro bem qual seria o cargo dele, que ele exerceu lá de político, Misael, Azarias e o Mardoqueu. Então cada um exerceu um cargo político. Então, de certa forma, por um certo ângulo, se esse cargo político você está procurando servir ao Deus verdadeiro, é bem-vindo. Se não acontece como lá em Jerusalém, que os reis sempre perdiam o trono, eram punidos pelo próprio Deus, né? Porque eles deixavam de servir a Deus, de estar entregue à vontade de Deus. Então, quando o Ciro da Pérsia, depois da conquista da Babilônia, autorizou o regresso aos israelitas e judeus, muitos não quiseram voltar porque estavam bem de vida. Então, lembrando que depois que o Ciro, o rei da Pérsia, assumiu o poder, né, tomou de conta lá, venceu os babilônios,
o que acontece? Alguns que estão lá de bem de vida, alguns hebreus que estão lá no império da Pérsia, estão bem de vida, eles não voltam para Jerusalém, porque lá na Pérsia eles estão com a vida ganha, né, com a vida boa, eles preferem ficar lá. Alguns voltam, outros não. Então agora nós vamos ver, passando aí os livros das Sagradas Escrituras, podemos passar depois de Crônicas, nós vamos chegar aí no livro de Esdras, né? Esdras e Neemias, que seria nosso próximo estudo aqui, Esdras e Neemias. Então podem passar aí depois de Crônicas, vamos para Esdras e Neemias. Então vamos lá. Agora vamos ver aqui a época pós-exílica, o que acontece depois do exílio. A gente viu aqui que, como um reinado sempre estava engolindo o outro, né, era o mais poderoso, quem seria o mais poderoso em cada época, né, a gente vê que cada época existe um império que domina o outro, né. Vamos supor que o Egito na época era uma grande potência, depois se tornou uma grande potência a Babilônia, aí tem a Pérsia, depois nós vamos ver a Grécia, e assim vai, depois Roma, e etc. Depois no futuro, Estados Unidos, né, União Soviética. Então sempre existe um império que domina o outro. Então a gente viu que finaliza aqui o império da Pérsia, né, o Ciro, ele domina, ele começa a ser o império dominante, e aí ele dá essa liberdade para os hebreus. Quando ele dá essa liberdade, aí vai acontecer agora o chamado pós-exílio, né, depois da saída deles, a liberdade, que a gente vai ver isso em Esdras e Neemias. Então o que diz? Diz o seguinte aqui na apostila. É como o surgimento de Israel, vai ser o ressurgimento deles, ou seja, o ressuscitar de Israel, a sua nova fé. Então o que eles veem aqui? A alegria da libertação incondicional e a volta ao lugar de origem. Isso acontece mais ou menos em 537 a.C. A gente viu que eles entraram no exílio em 722 a.C., passaram aproximadamente quase 300 anos neste exílio. Olha que foi muito tempo, né? Se a gente parar para pensar, quase 300 anos o povo de Deus ficou neste tormento, neste exílio. Por isso que no Apocalipse, quando a gente for ler, nós vamos ver lá passagens falando sobre o exílio, do castigo da vinda de Deus, quanto tempo vai durar o exílio. Ou seja, nós de certa forma estamos vivendo um certo tipo de exílio nos nossos tempos, até a nossa libertação. Então aí é outro assunto. Então o que acontece? Eles faziam encher de alegria o deserto, né, e tornavam os caminhos planos, cumprindo-se a profecia do Deutero Isaías. Aí o que acontecia? Quando eles chegaram, né, ao chegar em Jerusalém, a realidade, o que acontece? Quando o povo de Deus sai deste exílio e voltam para Jerusalém, eles veem o templo de Javé destruído. Então todo aquele templo suntuoso que o Salomão construiu, que vocês viram no filme, né, todo este templo está destruído. O que eles vão procurar fazer? Lá pastavam as ovelhas, né, a cidade estava sem muros de defesa. Tudo era desolação. Aí vai falar da desolação de Jerusalém. Jeremias, ele vai fazer a profecia falando da desolação de Jerusalém. Ela vai ficar desolada, ou seja, abandonada. É bom ficar claro essa questão da desolação de Jerusalém, que era Jerusalém destruída quando eles foram para o exílio, porque o povo inimigo dos hebreus, eles destruíram Jerusalém, destruíram os templos, tudo, roubaram até a Arca da Aliança. Então ficou desolado a Jerusalém e o templo ficou abandonado, ficou destruído. E aí mais na frente no Apocalipse a gente vai ver também falando sobre essa desolação, que seria a nossa desolação. Nós vamos entender também depois isso. Então essa comparação que a gente vai saber, onde os protestantes eles não sabem ter essa visão, eles pegam o Apocalipse e interpretam lá que a desolação é quando a Igreja Católica, né, que é o Papa aberto do Apocalipse, que fica perseguindo, levando o povo à idolatria, enfim. Então eles não têm esse entendimento dessa desolação para entender o que seria a desolação. Por que ele fala de desolação no Novo Testamento? Exatamente por causa disso, que os babilônios invadiram e destruíram tudo, e aí ficou tudo desolado, certo? Então vamos lá. Aí o que eles procuraram fazer quando voltaram de lá? Viram tudo destruído, claro, vamos à obra agora, vamos trabalhar, vamos reconstruir tudo novamente. Então eles seria uma época de trabalho e restauração. Vamos agora restaurar tudo o que estava que tinha sido destruído. Em pouco tempo deu para construir um pequeno templo,
e os muros ao redor da cidade. Então foram construindo, né, o pequeno templo e os muros. As obras muitas vezes foram paralisadas para se defender dos inimigos. Então eles estavam ao mesmo tempo trabalhando nas obras, ou seja, eles lutavam com a espada e a colher de pedreiro na mão. Então, ao mesmo tempo que eles estavam lá reconstruindo Jerusalém e o templo, às vezes aqui e acolá apareciam os inimigos gaiatos para querer atrapalhar eles e perseguir eles de novo. Como viam que eles tinham sido acabados de voltar deste exílio, estavam com as exército dele fraco, então procuravam tentar invadir. Então, eles estavam nesses dois trabalhos, por isso que demorava mais ainda a reconstrução do templo de Jerusalém, porque eles tinham que ora parar o serviço para defender-se dos inimigos e ora continuar com a colher, né, de pedreiro na mão para construir. E aí no meio deles surge um homem chamado Esdras. Quem é o Esdras? Como a gente vê no livro, vai falar a história do Esdras. Se vocês forem pegar a Bíblia e abrir, veremos o Esdras. Eu não vou ler aqui as passagens, né? Só vou ler o que está dizendo aqui na apostila para a gente não se prolongar muito. O Esdras, ele foi o sacerdote e Neemias o governante. Olha aí, interessante. O governante, quem era? Neemias. Governo. E o Esdras é o sacerdote. Como hoje no nosso tempo, né? Ele tem um governo. Só que por causa dessas misturas de crenças, de ideias, de ideologias, está tudo separado. O Estado não responde de certa forma qual religião ele pertence, né? Ele aceita e acata todas as religiões, mas na verdade não era para ser assim, né? Era para existir esta unidade entre a religião e o Estado. Então, Neemias seria o governante e eram os líderes da nação. Então, na época do pós-exílio, eles eram os líderes, que a gente vê que sempre o sacerdote e o governante, que seria na forma de rei, ou sei lá, de outra forma, eles seriam os líderes. Então, a gente vê que sempre tem o líder no meio da história para procurar orientar o povo. E eles levavam o nome deles... vamos lá. O primeiro livro, Esdras, narra, aqui no livro de Esdras, se a gente for pegar e ler, ele vai narrar aqui nas histórias o regresso depois do edito de Ciro. Então Ciro, ele proclama um edito, né, que a gente viu, o rei da Pérsia. A gente vai ver lá em Esdras 1, do capítulo 1 ao 6. Ele vai dizer o seguinte, vamos pegar bem rapidinho, Esdras, versículo do 1 ao 6. O Ciro, ele vai proclamar um edito que seria da liberdade deles, dos hebreus, né? Ele vai dizer assim, ó, no Esdras, versículo 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, assim que Ciro assume o poder, rei da Pérsia, Javé, cumprindo o que tinha dito pelo profeta Jeremias, despertou a consciência de Ciro. Ou seja, Deus tocou no coração do rei Ciro, rei da Pérsia, que proclamou por todo o império, a viva voz e por escrito o seguinte: Ciro, rei da Pérsia, decreta: Javé, o Deus do céu, ele reconhece Deus, né? Entregou-me todos os reinos desse mundo. Então ele considera que Deus fez com que ele vencesse e tivesse em mãos todos os reinados do mundo, se tornasse uma grande potência. Ele me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem de vocês provém do povo dele, ou seja, aí pode ir para lá e tal. Então eu não vou ler isso aqui em detalhes, certo? Vocês podem ler depois aí em casa. Então é só para a gente ver que ele veio isso aí e manda o povo de volta. Então vão lá, que Deus pediu que eu reconstruísse o templo. Então vocês vão lá reconstruir este templo. Então, sob as ordens, ele estava sob as ordens de Zorobabel, né? E a reconstrução do templo, além de contar alguns problemas de ordem político-religiosa causados pelo ciúme vizinho. Então, como sempre, né, havia o ciúme dos vizinhos, né, do povo vizinho. Agora, no livro de Neemias, eu peço a vocês aí que passem as Sagradas Escrituras. Vamos para o livro do Neemias, depois aí, que seria o governante. O que o Neemias faz como governante? Então, se todos os governantes procurassem inspirar em Neemias, eu acredito que iriam fazer um bom governo, né? Então, vamos lá. E todos os sacerdotes procurassem inspirar em Esdras, né? Eles também iriam ser uns ótimos sacerdotes. Vamos lá. No livro de Neemias encontramos o relato da reconstrução dos muros de Jerusalém, tornando-a fortificada. Narra também a reconstrução moral e religiosa do povo, tarefa difícil, mas que teve êxito. Então o que Neemias ele vai fazer? Ele vai procurar fazer com que organizar
o povo para que eles possam reconstruir Jerusalém. Então, o papel de Neemias como governante é isso, é fazer o papel de um governo numa cidade. No meio das ruínas do templo apareceu o livro da lei do Pentateuco. Vocês lembram o que é o Pentateuco? São 5 livros, considerados que eram os livros deles da lei, que é o Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Ou seja, são 5 livros. Os 5 livros da lei. Isso é importante a gente ter em mente, gravados. Tanto é também que é o livro usado muito pelos muçulmanos, o Alcorão chamado, e os judeus, que tem até hoje. São livros padrões que tem nessas religiões e no catolicismo e na igreja protestante. São os livros padrões. Então, no meio dos escombros, eles acham estes livros. Lembra que a gente teve essas formações bíblicas, né, sobre a origem dos pergaminhos. Então, como havia essa confusão toda de briga para lá e briga para cá, destruição de cidade lá, então esses pergaminhos acabavam ficando perdidos, iam para outras regiões, e às vezes eles escreviam no local onde eles estavam. Então, quando eles encontraram o livro do Pentateuco, o que aconteceu? A alegria foi enorme, pois viram isto como um sinal de reaproximação de Deus. Então eles viram assim: puxa vida, Deus está com a gente, porque ele fez aparecer o livro do Pentateuco, que nós dávamos como perdido. É porque era algo especial para eles, é como a nossa Bíblia. Pense que naquela época não existia essa facilidade de cópias, né? Nós vimos essas formações no início da formação católica, que não tinha imprensa, né? Xerox, como a gente tem hoje, de tirar vários livros, de botar em PDF, internet. Então, e era caro também, né? Para poder escrever os livros nos pergaminhos, nas peles as peles também das ovelhas, né? Do cordeiro, para escrever. Então tinha essa dificuldade. Então eles não saíam por aí só escrevendo cópias e mais cópias. Guardavam os rolos, guardavam dentro dos potes, etc. Então eles não esperavam que ia ter essa invasão para proteger, e aí acabaram perdendo essa preciosidade. E aí o que acontece? Quando eles ficaram muito alegres, entenderam: puxa vida, Deus está com a gente, Deus está do nosso lado realmente agora, porque ele fez aparecer este livro. Então todos os dias Esdras, então o que Esdras resolveu fazer? Como eles voltaram para Jerusalém, é hora agora de organizar nosso culto novamente, organizar nossa missa, vamos assim dizer hoje na nossa linguagem. É hora de organizarmos a nossa missa, fazermos o nosso culto, não abandonarmos mais a Deus como fizeram os nossos pais, né? No reinado lá de Salomão, nos outros reinados de Jeroboão depois de Salomão, no reinado lá de Israel que ficou lá na Samaria. Então vamos agora fazer o nosso culto. Esdras, como era o sacerdote, a missão dele era essa. Então encontrar o livro, certo? Pronto, agora vamos fazer o culto. Todos os dias Esdras reunia o povo na praça. Presta atenção como é que era o culto. Reunia o povo na praça e lia para eles um trecho das Escrituras. Então vamos abrir em Neemias, que é interessante essa passagem. Neemias 8. Vamos para o capítulo 8. Neemias capítulo 8. Vamos lá. Todo o povo, como se fosse uma única pessoa, se reunia na praça que fica em frente à porta das águas, que era lá no templo. O povo pediu que Esdras, que é doutor da lei, levasse o livro da lei de Moisés. Quando fala o livro da lei de Moisés, é o Pentateuco, certo? Levasse o livro da lei de Moisés, que Javé tinha dado a Israel. Então o sacerdote Esdras levou o livro da lei até a presença da Assembleia. A Assembleia, para quem não sabe, é uma reunião de povos. Então levou este livro para a reunião desse povo, da Assembleia. Era o dia 1º do 7º mês. Lembra que nós estudamos meses? Era o dia 1º do 7º mês. Quando é que começava para os judeus o primeiro mês? Era em abril. Então vamos contar: abril, 1º mês, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então era o 7º dia, era o 1º dia do 7º mês. Então seria outubro, né? Que eu contei: abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então dia 7 de outubro. E estavam reunidos homens, mulheres e todos que tinham uso da razão. Então ele vai especificar aqui todo tipo de pessoas que estavam lá. Na praça diante da porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, desde o amanhecer, presta atenção aqui,
na praça, diante da porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia. O amanhecer é quando raia o sol. Que hora o sol começa a raiar? 5 horas, 5h30, 5h49. Então, desde o amanhecer até o meio-dia, Esdras leu o livro para todos os homens. Imagine a quantidade de horas que ele ficava lendo lá, explicando para o povo. 4 horas, praticamente, não é? Até meio-dia. E hoje, na hora que nós estamos na missa, para ouvir a palavra de Deus, o padre às vezes não quer nem explicar nem 10 minutos, nem 1 minuto, só quer ler e tchau. E a gente acha que está demorando. Aí a gente muda de religião e vai para uma igreja protestante, ela passa 2 horas, 3 horas, porque o culto deles só é ler a Bíblia e explicar, só é isso. Não tem levanta, senta em nome do Pai, faz prece, faz a consagração do Oxum, não tem isso. O protestante fica umas 3 horas e você fica lá assistindo, ouvindo numa boa e faz até gostar. Agora quando é na missa, aí você começa a achar, fica cansado. Tá certo que tem padre que realmente deixa muito a desejar, porque não bebe, não quer beber da Sagrada Escritura, não tem aquela vontade, aquela sede de entregar, de falar de Deus para as pessoas mais, né? Então, olha o tanto de tempo que eles demoravam. Esdras leu o livro para todos os homens e mulheres e para todos os que tinham o uso da razão. Todo o povo seguia com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, doutor da lei, estava sobre um palanque de madeira, ou seja, parecido aquele chamado ambão, onde a pessoa faz a leitura lá na missa, né? Um palanque de madeira feito para a ocasião, então era feito próprio para esta leitura. Em alguns filmes de Jesus vocês vão ver também Jesus indo para este palanque de madeira, certo? Seria um ambão e abrir lá o livro da Torá e faz a leitura, certo? À sua direita se encontravam Matatias, Sema, quem estava com ele à direita lá, de Esdras, Sema, Anias, Urias, Eucias, Mazias. À esquerda estava Fadaías, Misael, Melquias, Azum, Abandama, Zacarias e Mozolom. Ou seja, à direita dele estava Matatias, Sema, Anias, Urias, Eucias e Mazias. Se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7. 3, 4, 5, 6. A esquerda tem 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se eu não me engano, né? Esdras abriu o livro à vista do povo, pois estava em lugar mais alto. Quando ele abriu o livro, o povo ficou de pé. Olha aí o ritual. Na hora que abre o livro, o povo fica de pé. Esdras bendize a Javé, o grande Deus, e todo o povo com as mãos erguidas respondeu. Ou seja, o povo ergueu as mãos e respondeu amém. Amém quer dizer assim seja. Eu acredito, eu aceito. Infelizmente hoje muita gente fica digitando amém no Facebook sem saber o que é. Você digitando amém no Facebook, você está dizendo que aceita aquele mal daquela pessoa que está no Facebook. Amém, se você crê diz amém, se você não sei o que diz amém. Então muito cuidado, você faz uma coisa sem você saber o que você está fazendo. Por isso que são muito fáceis ser levados e enganados pelo povo. Depois que ele leu, Esdras leu, certo? O povo se levantou quando ele foi abrir o livro, terminou de responder amém. Depois que terminou, se ajoelharam e se prostraram com o rosto por terra diante de Deus. E aí eu não vou ler o restante, aí vocês leem depois em casa. E aí eles se prostraram, né? Porque a palavra de Deus, eles acreditavam verdadeiramente que a palavra de Deus que é falada através do sacerdote. Hoje nós banalizamos essa palavra de Deus, então esse respeito. Agora vamos nos abaixar aqui, nos prostrar nossa cabeça até o chão. Ou seja, o culto deles, este ritual, que por um lado os protestantes fazem parecido. Nós católicos estamos banalizando, temos até vergonha de abaixar a cabeça para Jesus. Então voltando aqui. Então ele leu, e aí era a forma como a aliança era renovada entre Deus e seu povo. Então quando Esdras fazia essas leituras, era sempre para lembrar essa renovação, era um momento de fazer essa renovação entre Deus e o seu povo. Para alcançar os objetivos da aliança, o povo se converte e renova a promessa da lei. Então o povo, para poder alcançar esta aliança, eles tinham que se converter, ou seja, se arrepender dos pecados, ou seja, e aí é renovar a promessa.
E aí o que depois faziam? Celebra-se as festas de tradição. Então eles celebravam as festas de tradição, que seria a Páscoa, que nós já vimos também o que é a Páscoa, quer dizer passagem de Deus, nós vimos isso lá em Moisés. Então eles celebravam a festa da Páscoa, ou seja, da Semana Santa, que hoje a gente chama Semana Santa. E hoje nós celebramos, dos tabernáculos, etc. Assim como é posto em evidência as leis sobre casamentos, também, entre os da mesma religião, assim como outros preceitos de santificação do povo. Ou seja, existia a celebração do casamento, mas só era permitido os de mesma religião, ok? Como está lá em Neemias 9, capítulo 9, até o final do livro. Então, a partir daí de Esdras e Neemias, volta a ideia messiânica. Deus enviará um libertador e dominará de mar a mar até os confins da terra. Ou seja, então aí é renovado novamente aquela esperança de que Deus vai enviar um Messias que vai resolver todo o problema, né? Aquela profecia de Jesus Cristo. Então, Gotemianos, hoje aqui eu vou encerrar essa lição 16. Se tiver alguma pergunta, depois vocês podem fazer e enviar para mim, né? Através do grupo do Facebook, do Gotem, ou então através do WhatsApp. Então, até mais, até a próxima formação.